Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje a gente vai começar a aprender algumas técnicas mais avançadas de resolução de integrais. Hoje, especificamente, a gente vai falar da integração de funções trigonométricas, ou produto de funções trigonométricas. Preparados? Então vamos para a aula. Bom, pessoal, então a gente vai começar a nossa série de algumas aulas falando de técnicas de integração. E nessa primeira aula a gente vai falar sobre integrais de funções trigonométricas, ou simplesmente integrais trigonométricas. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma parte, como a gente faz a integração quando a gente tem o produto de funções trigonométricas dentro do integrando. E aqui a gente vamos começar com um exemplo, que é resolver como a gente resolve a integral do cosseno ao cubo de x. Aqui já vai dar uma boa ideia de qual é a estratégia que a gente vai usar nessa aula e que a gente vai aplicar depois para outros casos, o mesmo raciocínio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: bom, tem a integral do cosseno ao cubo de x em dx. Essa não é uma integral trivial, ela não está na tabela, a gente não fez a dedução, demonstração dela, né? A partir da primitiva, como a gente fez em outras aulas, mas a gente sabe já a integral de funções trigonométricas simples. Então, a primeira estratégia, a primeira coisa que pode passar na cabeça de vocês é assim: bom, então vou fazer uma substituição. Só que tem um problema. Se a gente faz uma substituição do tipo u igual a cosseno de x, a gente tem o du como sendo menos o seno de x dx. E aí, olha só, não tem um seno para a gente identificar um du. Então essa substituição aqui para a gente é inútil. Ela não resolve o nosso problema, certo? O que eu vou mostrar para vocês é que existe uma outra forma. A gente vai ter que utilizar identidades trigonométricas. E nesse caso aqui a gente vai olhar para o cosseno ao cubo de x e a gente vai olhar para ele como sendo um cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x. Olha só, se ele é ao cubo, então a gente tem o cosseno ao quadrado vezes ele mesmo dá o cosseno ao cubo. Por que é conveniente? Porque a gente tem um cosseno ao quadrado aqui, ó, e existe uma identidade trigonométrica que vocês já devem conhecer, né? Não vou demonstrar, mas a gente vai aplicar ela aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Isso daqui, bom, como eu falei, eu não vou demonstrar, mas vocês podem verificar, com certeza vocês já devem ter visto, mas se não viram, eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha, é uma identidade bem comum de ser utilizada. E aí a gente tem então esse cosseno ao quadrado. Então no lugar desse cosseno ao quadrado aqui, o que a gente vai colocar? Ó, cosseno ao quadrado de x como sendo 1 menos o seno ao quadrado de x. E eu vou mostrar por que isso é conveniente. Então o cosseno ao cubo de x, a gente vai escrever ele como sendo 1 menos o seno ao quadrado de x, que é o cosseno ao quadrado, vezes o cosseno de x. E por que isso é relevante, nos ajuda a resolver o problema? Então olha só, se a gente faz a integral do cosseno ao cubo de x, que é o que a gente está procurando, ela vai ser igual à integral de 1 menos o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Só que agora a gente tem uma integral que pode aparentemente, bom, complicou, né? Porque você tem agora termos de seno e de cosseno, mas esse formato aqui, uma substituição não resolve. Nesse formato aqui, se a gente fizer o u igual ao seno de x, o nosso du fica igual ao cosseno de x dx. Ok? Então veja só, se a gente faz o nosso du como sendo o cosseno de x dx, a gente identifica aqui o du, certo? E quem a gente tem aqui? A gente tem 1 menos u ao quadrado. Vocês percebem que a gente resolve o problema? Olha só, então eu vou apagar aqui e a gente vai resolver. Lembra, a ideia é a gente está no universo dos x, a gente faz uma substituição, joga essa integral para o universo dos u's
e a gente vai ter 1 menos u ao quadrado du. E no universo dos u's, essa é uma integral muito simples de resolver. Ela é simplesmente u menos u ao cubo sobre 3. Certo? Mais uma constante. Só que a gente não quer a resposta em u, a gente quer a resposta em x. Então a gente volta, né? Esse daqui é um portal que a gente atravessa para levar a nossa função, né? Essa daqui é a chave, né? A gente leva a nossa função para o mundo dos u's, resolve ela em u, depois a gente volta, né? Para o mundo dos x, a seguinte. Então a gente tem, ó, o u é o seno de x. E aí a gente tem menos 1/3 de seno ao cubo de x mais uma constante. Então olha só, a integral do cosseno ao quadrado de x dx está resolvida. Beleza? Então eu vou dar mais um exemplo e depois a gente vai ver qual é a estratégia. A gente consegue nomear a estratégia para resolver o produto de funções de senos e cossenos, certo? E depois a gente vai para outras, a gente vai para produto de tangente e cotangente e de secante e cossecante. Vamos olhar mais um exemplo de senos e cossenos agora. Olha esse exemplo agora. Agora a gente tem um seno na quinta potência e um cosseno ao quadrado. Então se a gente seguir a mesma lógica que antes, a gente poderia de cara pensar, bom, eu vou substituir o cosseno ao quadrado de x por seno, aliás, por 1 menos o seno ao quadrado de x. Só que qual que é o problema com essa substituição? A gente vai ter uma função no integrando que não tem nenhum cosseno. E aí quando a gente vai ter tudo em função de seno. Não tem um cosseno para quando a gente for fazer a substituição, a gente conseguir achar o du. Lembra do du que a gente precisou antes? Então isso daqui não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. A estratégia aqui é o seguinte, a gente vê, bom, o seno, ele está com um expoente ímpar. Então eu vou pegar um desses senos aqui, eu vou fazer seno na quarta e vou deixar um seno sozinho. Ó, seno na quarta. Vou dando alguns exemplos, depois vai ficar mais claro. Então a gente vai pegar seno na quarta vezes o seno. Isso daqui como seno na quinta. Até vou escrever mais explícito aqui, ó. A gente vai pegar o seno na quinta e vamos escrever como sendo o seno na quarta potência vezes o seno. Tá? Já vai ficar já vai ficar mais claro por que a gente faz isso. Agora, esse seno na quarta, eu vou ver que ele é o seno ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Porque a gente vê que o seno ao quadrado a gente pode escrever como sendo, ó, o seno ao quadrado, como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado, usando a mesma identidade trigonométrica de antes. Aí o nosso seno na quinta pode parecer que a gente está piorando, mas não, logo vai ficar mais claro por quê. A ideia é que a gente sempre deixe a gente vai transformar, ó, isso daqui vai se transformar em cosseno, ó, a gente vai ficar com 1 menos o cosseno ao quadrado, só que isso daqui é o seno ao quadrado e ele está na quarta, então isso daqui é o quadrado. Ok? E aí a gente tem mais vezes o seno de x. E lá a gente ainda tem mais um cosseno ao quadrado. Tá, bom, a princípio parece que a gente está piorando, mas não estamos, tá? Então olha só, o que a gente vai fazer? A integral de seno na quinta potência de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx, a gente vai substituir ela. No lugar do seno na quinta potência, a gente vai colocar 1 menos o cosseno ao quadrado de x ao quadrado.
Aí a gente tem mais um seno aqui, ó, seno de x. E a gente ainda tem um cosseno ao quadrado de x, dx. Pode parecer que a gente piorou, mas se a gente olha aqui, ó, a gente tem cosseno, e aqui a gente tem um seno simples. Então, agora a gente pode fazer uma substituição do tipo u igual ao cosseno de x, porque daí o du vai ser igual aqui a menos seno de x, dx. Ok? E por que que isso é vantagem? Porque a gente identifica um menos du aqui, ó. Então a gente pode mudar o sinal lá na frente. Então a integral, ela vai ficar... eu vou fazer mais por partes aqui, ó. Vai ficar a integral de 1 menos cosseno. É o u, então fica o u ao quadrado. E aí isso daqui está ao quadrado. O cosseno aqui é o u ao quadrado. Ok? E o seno de x dx é menos du. Eu vou colocar abrir um parênteses, colocar menos du aqui. Mas esse menos du pode ir lá para frente, esse sinal negativo, certo? Bom, o que a gente pode fazer? Esse 1 menos u ao quadrado, a gente pode abrir esse quadrado. Então a gente vai ter, ó, o sinal negativo eu joguei lá para frente, abro a integral, e quem que a gente tem aqui, ó? A gente tem o primeiro termo ao quadrado dá 1, menos 2 vezes 1 vezes u ao quadrado, mais o u na quarta. Ok? Aí depois a gente tem aqui isso aqui tudo multiplicado pelo u ao quadrado, du. Lembra o sinal negativo aqui veio para frente. Agora a gente ainda pode fazer o u multiplicando cada um dos termos. Então essa integral ainda vai ficar menos aqui na frente, né? Multiplicando todos os termos, o menos aqui não pode esquecer. Aí a gente fica com u ao quadrado vezes 1. Então a gente fica com u ao quadrado. Depois a gente tem o u ao quadrado vezes menos 2u ao quadrado. Então fica menos 2u na quarta potência. Certo? Somos expoentes. Aqui a gente fica com u ao quadrado vezes 1 na quarta. Então a gente fica com u na sexta potência. Du. E agora a gente tem um polinômio de ordem 6, mas que é muito fácil de resolver, porque a gente sabe que a gente vai pegar, ó, esse menos aqui na frente eu vou deixar. Ok? O u ao quadrado, ele fica u ao cubo sobre 3. Então a gente soma 1 no expoente e divide pelo novo expoente. Menos 2 vezes u na quarta, ele vai ficar u na 5 sobre 5. E depois a gente tem mais o u na 7 sobre 7. Certo? E aí a gente tem mais uma constante de integração aqui. Lembra que a ideia do portal, ó, aqui a gente tinha uma função trigonométrica, transformou ela em uma que a gente consegue uma substituição. Essa substituição é a chave que leva a nossa função, a nossa integral em x, para uma integral em u que a gente consegue resolver. Está resolvida. Agora a gente precisa voltar, porque a gente quer a resposta em x. Não adianta deixar em u. Mas é simples, porque é só no lugar do u a gente pôr o cosseno de x. Então a gente fica com, olha lá, ó, até eu já vou colocar a integral, eu vou colocar a resposta final aqui. Portanto, né, a integral do seno na quinta de x, cosseno ao quadrado de x dx. Parecia impossível, mas a gente deu um jeito. Então, por isso que a gente chama de técnicas de integração. Menos 1/3, e a gente põe aqui o cosseno ao cubo, de cosseno ao cubo de x. Ali, ó, esse menos com esse menos vai dar mais 2/5. E aí o u a gente põe o cosseno. Cosseno na quinta de x.
certo? Aí a gente tem, por último, esse menos com menos aqui, não dá para esquecer do sinal, menos 1/7, e o u é o cosseno na sétima potência de x, mais uma constante. E aí aquela integral absurda foi resolvida. Tá? Então, tem uma técnica, existe uma substituição trigonométrica conveniente, e a ideia está aqui, ó. A gente vê que a gente consegue transformar esse cara aqui, esse integrando, com uma substituição conveniente. Ó, a gente já tem um cosseno, então a ideia é a gente analisar e ver. Bom, a gente consegue transformar isso aqui em cosseno e deixar um único seno para a gente poder fazer essa substituição aqui, ó. Tá? Então tudo é cosseno, exceto esse daqui que vai servir para o nosso DU. Beleza? Então tem mais um exemplo para vocês aqui e a gente já vai, as coisas vão ficando mais claras aos poucos. Essa integral aqui que a gente vai resolver agora, ela é um pouquinho diferente. Ela está definida, beleza, mas o passo é como a gente acha qual é a primitiva do seno ao quadrado de x, né, para a gente conseguir depois aplicar o teorema fundamental do cálculo e aplicar no limite superior e no inferior e ver qual é o valor numérico. Lembra que integral definida tem um valor numérico, mas antes a gente tem que resolver a indefinida. Nos exemplos anteriores, a gente tinha expoentes ímpares. A gente resolveu o cosseno ao cubo de x, a gente resolveu o seno na quinta vezes o cosseno ao quadrado, então tinha um expoente ímpar. Nesse caso, a gente tem um expoente par e isso dificulta, porque se a gente fizer a substituição seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, isso daqui não resolve o nosso problema. E aí, qual é a solução para esse problema? A gente vai ter que usar outra identidade trigonométrica, que é a identidade que a gente conhece como a do ângulo meio, ou meio ângulo, né? Então, o seno ao quadrado de x, ela pode ser escrita como 1 menos o cosseno de 2x, certo? Essa identidade trigonométrica, eu, de novo, vou deixar para vocês verificarem. Aliás, desculpa, é 1 meio disso, né? É 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x. Então a gente pode escrever 1 meio aqui, ó. Quase errei a identidade. Então assim, agora a gente faz a gente diminui o grau, né? A gente estava com o seno ao quadrado e muda para o cosseno, mas dobra o ângulo, né? Dobra o ângulo, mas diminui o expoente, isso é conveniente para a gente resolver. Porque olha só, o que acontece? Essa integral de 0 a π do seno ao quadrado de x dx, ela vai ser então igual, esse 1 meio eu já vou passar aqui para frente, porque a gente sabe que a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Tá? Então é uma propriedade, a constante sai. Integral de 1 menos o cosseno de 2x dx. E essa integral é bem simples, porque a gente vai integrar o 1, que é o próprio x, então a gente fica com 1 meio. E aí aqui a gente tem o próprio x, certo? Até eu vou usar colchetes aqui que é melhor. E a integral de menos cosseno de 2x, a gente vai imaginar um u aqui, né? E aí a gente vai ter menos 1 meio do seno de 2x. Essa daqui eu vou deixar para vocês verificar, tá? Mas basicamente a gente tem isso daqui. E aí a gente aplica nos limites inferior e superior. Nesse caso, quando a gente tem uma integral definida, não precisamos da constante de integração, porque ao aplicar no limite superior ou inferior, essa constante ela vai ficar ela menos ela própria e vai sumir, tá? Não vai ficar... A gente aplica no limite superior, fica mais c, aplica no limite inferior, fica menos c, e ela vai sumir, então não tem necessidade.
Agora a gente aplica no limite superior e no limite inferior, a gente vai ter, olha só, 1/2. Aí a gente vai ter assim, ó, no limite superior a gente tem π menos 1/2 do seno de 2π. Certo? Aí a gente vai fazer menos 0. Aí troca o sinal aqui, fica mais 1/2 do seno de 0. Tá? Então, no limite superior, a gente substitui o x, π por x, e depois menos, muda o sinal e aplica no limite inferior. Só que tem um detalhe, o seno de 2π é 0. E o seno de 0 também é 0. Então, e 0 é 0, então sobra só o π. E a gente tem então que a integral de 0 a π do seno ao quadrado de x dx é igual a 1/2 de π. Ou simplesmente π sobre 2, né? Tanto faz. Tá aqui a resposta, certo? Isso aqui está representando a área abaixo de uma curva, entre a curva e o eixo x, né? Entre os x0 e π. A gente tem uma área de π sobre 2. Então tá aqui um exemplo. Notem então que quando o expoente é par, a função a substituição trigonométrica que a gente vai usar é outra, ok? Tomem cuidado com isso. Agora, pessoal, a gente vai ver que para encontrar o caso a integral do seno na quarta potência de x, a gente vai ter que usar as duas identidades. Primeiro, a gente vai ver o seno como sendo 1/2 de 1 menos o cosseno de 2x. Beleza. Isso daqui a gente faz a substituição, né? Então o seno na quarta vai ficar aliás, o seno ao quadrado aqui, né? Então o seno na quarta é o seno ao quadrado. Então a gente vai pegar o 1/2. Ó, vamos fazer assim, ó. A gente tem 1/2 de 1 menos o cosseno de 2x. Quem que é 1/2 do cosseno de 2x? É o seno ao quadrado. Agora a gente quer na quarta, a gente eleva isso aqui ao quadrado. Beleza. O próximo passo, então, é abrir esse quadrado. 1/2 ao quadrado fica 1/4. E agora a gente tem o quadrado, então, vai no 1/2 e vai aqui no 1 menos cosseno de 2x, certo? E aí, 1 menos o cosseno de 2x ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de 2x, mais o cosseno ao quadrado de 2x. Ficou apertado aqui, mas acho que deu. Ok? Tá na beiradinha da câmera, mas dá pra ver. Então o que vai acontecer? A gente tem essa integral aqui para resolver. E agora a gente ainda vai ter um cosseno ao quadrado de 2x. Esse cosseno ao quadrado de 2x, a gente vai ter que usar de novo a fórmula do ângulo metade. O cosseno, aqui a gente sabe que o seno ao quadrado de x no ângulo metade é 1/2 vezes 1 menos o cosseno de 2x. O cosseno ao quadrado de x na fórmula do ângulo metade é 1/2, e aí a gente tem 1 mais o próprio cosseno de 2x. Essa daqui é a fórmula e essa daqui é a fórmula. Tá, beleza. Agora, só que a gente não tem o cosseno ao quadrado de x. A gente tem o cosseno ao quadrado de 2x. Então, no lugar do x, eu vou colocar o quê? 2x. Aí, no lugar do x, eu vou colocar 2x. Ou seja, aqui vezes 2 fica 4x. Ok? Entenderam a ideia? A gente dobra o ângulo. Certo? Ó, a gente dobra o ângulo. Então, aqui a gente dobra o ângulo. Tá? Espero que vocês, se vocês não entenderem isso aqui, dá uma pesquisada, pesquisa lá
fórmula do ângulo metade. E agora a gente tem uma expressão para esse termo aqui. Tá ficando complicado, mas vai simplificar porque a gente vai chegar em uma integral que a gente sabe resolver. O seno na 4 de x, então vai ser 1/4. E aí a gente abre um parênteses aqui. E aí eu vou abrir um colchete isso aqui. Aí fica 1 menos 2 cosseno de 2x. Esse daqui a gente já sabe integrar. O 1 e esse outro cosseno de 2x também. Agora a gente tem esse cosseno ao quadrado de 2x. Ele vai ser mais 1/2. E aí eu abro parênteses aqui. Eu tenho 1 mais o cosseno de 4x. Só que o cosseno de 4x a gente também sabe integrar. Então aqui a gente só tem termos que a gente sabe integrar, ok? A gente pode separar, organizar isso termo a termo, ou do jeito que está, ou junta esses termos aqui, enfim. Vocês podem fazer da maneira que vocês preferirem, tá? Eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Eu vou fazer esse 1/4 eu vou manter na frente, porque tem todos os termos. E aí eu vou fazer assim, ó, 1 menos 2 cosseno de 2x mais 1/2 mais 1/2 do cosseno de 4x. Tá? Eu poderia ter feito isso aqui já, né? Mas eu quis apresentar a identidade como ela é conhecida. Tá? Então fica mais fácil de vocês verificarem. Mas é basicamente 1/2 mais 1/2 de cosseno, tá? Do dobro do ângulo. Agora a gente vai fazer a integral do seno de x, o seno elevado à quarta potência. A gente vai fazer, em vez de fazer a integral disso daqui que a gente não conhece, a gente vai tirar 1/4 na frente e vai fazer a integral de 1 menos 2 cosseno de 2x mais, aliás, esse 1 mais 1 aqui, mais 1/2, a gente pode chamar isso aqui de 3/2. Né? 1 mais 1/2. Aí a gente tem mais 1/2 de cosseno de 4x. Tudo isso aqui dx. Bom, agora a gente sabe resolver essa integral aqui. Ela fica 1/4. E aí 3/2 de x, né? Aparece um x aqui quando a gente integra. Aqui a gente fica com menos. Olha só, a gente vai chamar de u o 2x e o du vai ficar 2dx. Então o 2 vai sumir e a gente fica com a integral. Só a integral do cosseno, certo? Que é o seno. Então a integral do cosseno de 2x vai ficar o seno de 2x aqui, né? Lembrando que aqui a gente vai ter esse 2 aqui, vai ser dividido por 2, então a gente elimina ele. E aqui a gente fica com menos, mais o seno de 4x, só que esse 4 vai aparecer dividindo, e aí multiplica com esse 2 aqui, vai ficar com 8. Vai ficar 1/8, né? Tudo isso daqui mais uma constante de integração. Então, olha só, por mais complicado que tenha sido, né, meio trabalhoso, a gente tem uma resposta. A gente tem que a integral do seno na quarta potência de x dx, ele fica 3/2 vezes 4 vezes 1/4, fica 3/8 de x. Ok? Aí a gente fica menos 1/4 do seno de 2x e mais aqui 1/24, né? Desculpa, 24, 32. 1/32 do seno de 4x mais uma constante. Né? Aqui a gente já tinha a integral, já estava resolvida, mas aí eu só peguei o 4 e multipliquei termo a termo. Então aqui já está a resposta, né? Mas é sempre bom destacar a resposta final aqui. Beleza?
Bom, olha a estratégia então, pessoal. A gente viu alguns exemplos, mas a gente identifica três possibilidades. Uma delas é a seguinte: quando a gente tem um seno num expoente vezes um cosseno no outro expoente, veja aquele primeiro exemplo, a gente tinha integral do cosseno ao cubo, então o n é 3 e o m é 0, porque daí o seno na 0 ficaria 1. Então o m igual a 0, a gente fica só com o cosseno na n. Beleza. Aí depois a gente teve o seno ao cubo, cosseno ao quadrado, e a gente viu depois o seno na quarta. Ok, quais são as estratégias? A primeira delas é o seguinte: se a potência do cosseno for ímpar, ou seja, o n for algo do tipo 2k mais 1, por que 2k mais 1 dá ímpar? Tu coloca qualquer valor no k, o n vai ser ímpar. Se a gente coloca k igual a 0, o n é igual a 1. K igual a 1, o n é igual a 3. K igual a 2, o n é igual a 5. Então, assim a gente tem uma recorrência para representar que o expoente do cosseno é sempre ímpar. Ok? Agora, olha qual é a estratégia. A primeira coisa que a gente vai fazer é guardar um fator do cosseno. Até vou marcar aqui, ó, guarde um fator do cosseno. Lembra que a gente viu que era importante a gente guardar? O cosseno, ele está no expoente ímpar, então cosseno ao cubo. A gente guarda um cosseno vezes cosseno ao quadrado. Cosseno na quinta, guarda um cosseno vezes cosseno na quarta. Né? E aí a gente vai usar um dos fatores vai ser o cosseno e vai sobrar um expoente par no cosseno. E aí a gente usa o cosseno ao quadrado, né? Igual a 1 menos o seno ao quadrado de x nos restantes. E aí depois a gente faz essa substituição. Como que fica isso em termos gerais? Em termos gerais a gente tem o seguinte, ó, integral do seno na m de x, e aí a gente tem o cosseno na 2k mais 1 de x. Então o cosseno, ele é separado entre um termo 2k, que é um expoente par, então o k é qualquer número, lembra? Então se o k for 1, a gente tem só o cosseno. Se tem o cosseno, se o k for 1, a gente tem o cosseno ao quadrado vezes o cosseno, que seria o cosseno ao cubo, né? Então olha só o que a gente faz. A gente separa seno na m de x e a gente vai escrever cosseno na 2k de x vezes o cosseno de x dx. Então a gente separa esse cosseno na 1 para a gente fazer a substituição, porque o du vai ficar cosseno de x dx ali. Aí aqui, ó, o cosseno ao quadrado, a gente substitui por 1 menos o seno ao quadrado. Então essa integral vai ficar, ó, seno na m, aqui é um m de x, e aí a gente vai multiplicar por quem? O cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado de x. Só que isso daqui está elevado a k. Né? Então, a gente ainda fica com o cosseno de x dx. Ok? E aí a gente substitui o u por seno de x. Aí eu vou deixar isso daqui para vocês. Então a gente fica com u na m menos u ao quadrado, 1 menos u ao quadrado, aqui elevado a k, né? Daí depende se a gente tem... Lembra que aqui, ó, se o n for 3, o k é igual a 1, porque 1 vezes 2 mais 1 dá 3. Então a gente vai tendo todas as regras possíveis, mas a estratégia é sempre assim, ó. Guarda um fator do cosseno, os outros fatores a gente usa o cosseno ao quadrado, né? Então faz essa substituição aqui. E depois a gente tem uma integral só de senos, né? E um único termo aqui que vai ser o nosso du.
aqui, ok? Bom, então a gente vai na mesma situação. Uma segunda possibilidade é se as potências do seno forem ímpar. Então agora não é mais o m, que é 2k mais 1, mas o n, né? Agora é o m. Então a gente separa em uma potência par e reserva um fator do seno. Então guarda um fator do seno agora, certo? Antes a gente guardou um fator do cosseno. E aí a gente vai usar o seno ao quadrado igual a 1 menos o cosseno ao quadrado nos termos restantes. E aí a gente vai usar a substituição u igual a cosseno de x. E aí o du vai ficar menos seno de x dx. Como é que fica isso numa situação genérica? Então a gente vai ter o seno. No lugar do m, a gente vai pôr 2k mais 1. A gente separa a parte de expoente par de um termo separado que dá o ímpar, né? Então todo número ímpar é um número par mais 1. É um número ímpar. Então a gente tem aqui um expoente ímpar e aqui um cosseno na n de x dx. Então, ó, guardamos um fator do seno. Então a gente vai fazer aqui, ó, seno ao quadrado, né, na 2k de x. Aí a gente pega o cosseno na n e o seno que estava aqui eu vou jogar para cá, ó, seno de x dx. Porque a gente já identifica o menos du aqui, ó, certo? Aí o seno ao quadrado eu vou substituir por 1 menos o cosseno ao quadrado. E a gente vai ficar com a integral. No lugar do seno na 2k, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k. E aí a gente fica aqui com o cosseno na n de x. Seno de x dx. E agora, quando a gente faz essa substituição aqui, o u igual a cosseno de x, a gente tem um u ao quadrado aqui, então 1 menos u ao quadrado elevado a k, e o cosseno elevado a n, então o u elevado a n. Então, dependendo dos expoentes que a gente tem expoentes para os fatores u aqui. E aqui a gente tem um menos du, ok? Então, essa estratégia nos possibilita resolver integrais quando o seno está num valor, no expoente ímpar, e o cosseno num expoente qualquer. E aí, aqui a gente vê o seguinte, se o seno for ímpar e o cosseno for ímpar, aí não faz diferença qual das duas estratégias a gente vai usar. Se os dois forem ímpar, né, se o m e o n forem ímpares, a gente pode usar tanto a estratégia A quanto a estratégia B, que é essa daqui, certo? E aí, a gente tem mais um terceiro caso que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, a última opção que a gente tem é a seguinte, né? Bom, a gente já viu, se o expoente do seno for ímpar, se o expoente do cosseno for ímpar, se os dois forem ímpares, né? Então a gente pode usar tanto a estratégia A quanto a B. E aí a gente tem a situação em que as potências do seno e do cosseno sejam pares. Então a gente tem um seno ao quadrado, cosseno na zero. Seno na sexta, cosseno ao quadrado. Cosseno na sexta, seno ao quadrado. Então a única forma que a gente vai resolver esse problema é utilizando essas identidades de ângulo metade, porque daí a gente consegue baixar uma ordem. E aí a gente tem como utilizar substituições. Aí a gente pode usar... Bom, aí vai depender da situação, né? Você pode usar o seno ao quadrado como sendo um meio de 1 menos cosseno de 2x. A gente também pode usar o cosseno ao quadrado como sendo um meio de 1 mais o cosseno de 2x. E às vezes também vai ser necessário utilizar o seno vezes cosseno igual a 1 meio de seno de 2x, tá? Mas aí a gente tem um monte de exercícios para fazer para verificar, né, quando cada situação se aplica. A gente não vai fazer mais exemplos para a aula não ficar mais comprida, porque agora a gente quer ver
como resolver integrais que envolvem tangentes e cotangentes. Bom, agora a gente vai ver uma coisa, umas estratégias para calcular produtos entre tangentes e secantes. Por que é interessante o tangente vezes secante? Porque a gente vai poder utilizar, por exemplo, o seguinte: se a gente tem o U, nesse exemplo aqui, eu vou já resolver o exemplo e vai ficar bem claro qual que é a ideia. A gente sabe, aqui a gente tem a tangente na sexta, secante na quarta, ok? Se a gente conseguir transformar essa integral em uma outra integral que a gente consiga substituir o U como sendo tangente de x, o du vai ser uma secante ao quadrado de x dx. Então a gente precisa separar um termo de secante ao quadrado. Antes a gente estava separando um termo de seno, um termo de cosseno, porque quando a gente faz a substituição, né, a gente conseguiria o du. A ideia é sempre quem vai ser o nosso du. Então olha só, a gente tem um secante na quarta, só que a gente precisa de um secante ao quadrado. Então a gente vai separar esse secante na quarta como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. Só que esse secante ao quadrado que vai ficar a mais aqui, né? Então a gente tem tangente, aí secante e secante. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Então a integral da tangente na 6, e aí a gente fica com secante ao quadrado vezes secante ao quadrado de x. Olha só, se a gente faz a substituição com tangente, a gente já tem um U na sexta aqui e a gente já tem o du. Mas e esse secante ao quadrado? Aí que a gente entra com uma identidade trigonométrica que a gente vai utilizar. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então a gente tem que se ligar nas identidades trigonométricas entre secante e tangente, ok? Então olha só, usando essa identidade trigonométrica, a nossa integral original ela vai ficar igual a tangente na 6, na sexta potência. Aí aqui a gente vai ficar com 1 mais tangente ao quadrado, porque isso daqui é a nossa secante ao quadrado. E aí a gente fica com secante ao quadrado de x dx. E aí, nessa forma, a nossa integral, a gente consegue utilizar aquela substituição ali, ó. No lugar do tangente, a gente põe u. No lugar do secante ao quadrado de x, a gente põe o du, certo? Então vocês já estão craques em fazer substituição, eu já vou fazer direto essa substituição aqui, ó. A integral de u na sexta potência, que abre parênteses mais 1 mais u ao quadrado, du. E vem como fica fácil de integrar agora. Agora, depois no final eu vou mostrar as estratégias que a gente vai utilizar, bem como a gente fez ali com seno e cosseno. Então fica uma regrinha. Isso daqui a gente pode, até eu vou colocar aqui no lado, eu vou juntar esses termos aqui. Eu fico com u na sexta mais u na oitava. Que daí a gente sabe que é o u na 7 sobre 7 mais o u na 9 sobre 9. Então soma um expoente dividido pelo novo expoente mais uma constante. Então aqui a gente fez a substituição, levou de x para u e agora a gente tem que voltar de u para x. Ok? Tá? Ficou feio. Mas vocês entendem a ideia. Ok? E agora, no lugar do u, a gente volta ao tangente de x. Então eu já vou colocar no final a integral de tangente na sexta de x, secante na quarta de x dx, fica igual a 1/7 de tangente na sétima potência mais 1/9 de tangente, pode ser um g,
na nona potência de x, né? Nunca dá para esquecer do x aqui. Aqui é o expoente e o tangente. Sem o argumento aqui, isso não tem sentido matemático nenhum. Mais c igual a zero. Aqui, mais c igual. E a gente tem a integral, ok? Então, vejam que é bem similar à ideia e a gente vai ver mais exemplos antes de ver a estratégia. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter, então, expoentes ímpares. Quando a gente tem expoentes ímpares aqui, aquela estratégia de separar um secante ao quadrado não resolve, porque a gente fica com um secante na quinta, e para converter a secante na quinta em tangente fica bem mais complicado. Então aqui a gente vai tentar fazer outra substituição. Ao invés de a gente tentar a substituição u igual a tangente, a gente vai tentar u igual a secante de θ. No caso agora a gente tem θ, né? Então tem que cuidar, não é x, é θ. Agora, olha só, se o u for secante de θ, o du ele é secante de θ vezes tangente de θ dθ. Certo? A derivada da secante é a secante vezes a tangente. Então, lembra que a ideia é sempre achar o du. Se a ideia é achar o du, a gente tem que separar esse termo, um secante vezes tangente. E aí a gente separando um secante vezes tangente, aqui, aí a gente vai ficar com o seguinte, olha. Integral de tangente na quarta potência vezes o secante na sexta potência, e aí sobra separado um secante vezes tangente. Tá? Só que para isso a gente não pode ter esse tangente de θ aqui. A gente precisa ter tudo em secante. E esse cara aqui no final vai ser o nosso du. Mas a gente precisa que todos os termos sejam secantes. Como que a gente faz com que todos os termos sejam secantes se a gente tem um tangente na quarta? Então a gente vai usar a identidade trigonométrica, que é a seguinte, ó, a tangente ao quadrado de θ, ela é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Ok? Agora, com essa identidade, a gente consegue transformar essa tangente em secante e fazer a tal da substituição, né? A gente já tem separado o nosso du aqui, então a gente vai fazer aqui, ó, integral. Aqui a gente tem tangente na quarta, então eleva ao quadrado aqui e eleva ao quadrado o secante ao quadrado de θ menos 1. Fica ao quadrado. Aí a gente tem o secante na sexta. E aí a gente continua com o secante de θ tangente de θ dθ. E agora, nessa situação, a gente consegue usar a nossa substituição. E fica com o integral de uma potência. Olha só, o u vai ser secante de θ. Então a gente vai substituir. Ficamos com u ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Aí aqui a gente fica com u na sexta. E aqui a gente fica com du. Ok? Eu ainda posso rearranjar todos esses termos. Eu vou colocar aqui porque o meu quadro é pequeno. E a gente fica com u ao quadrado menos 1 ao quadrado, fica u na quarta, menos 2u ao quadrado, mais 1. Tudo isso vezes o u na sexta. Certo? Aí a gente ainda fica com u na décima potência, né, porque aqui a gente soma os expoentes, menos 2u na oitava potência, mais u na sexta potência. E agora é fácil de a gente identificar isso aqui como sendo u na 11 sobre 11, menos 2u na 9 sobre 9, e a gente tem ainda mais um u na 7 sobre 7. E ainda mais uma constante de integração. E agora a gente volta para o x usando
o secante, aliás, volta para o θ, né? Usando o secante de θ no lugar do u, e a nossa integral, que é tangente na quinta, secante na sétima, está resolvida por 1/11 de secante na 11ª potência de θ, né? Às vezes a gente está acostumado a resolver com x, e aí vai lá e coloca x, daí tá errado, né? Θ é θ, x é x, não pode trocar, pode misturar. Menos 2/9 da secante ao quadrado, aliás, na nona de θ, mais 1/7 de secante na 7ª potência de θ mais uma constante. E está aqui a resposta da nossa integral que a gente estava procurando. Então vejam como a estratégia ela é similar. A ideia é a gente achar o du. Separa o que a gente vai usar como du e o restante a gente tem que ter em termos do que a gente achou como u. Então a ideia é adaptar a função à nossa substituição. Então da mesma forma que a gente fez com o seno e cosseno, a gente chega em estratégias. No caso a gente vai ter duas estratégias. A primeira delas é o seguinte: se a potência da secante for par, ok? Então a potência da secante par significa que o n é do tipo 2k, sendo que a gente vai considerar o caso em que o k é maior ou igual a 2, ou seja, a gente tiver uma secante na quarta, uma secante na sexta, uma secante na 8ª potência. Porque daí a gente vai guardar um fator secante ao quadrado, certo? Então a gente guarda o fator secante ao quadrado, porque quando a gente vai substituir depois, lembra da substituição? O du vai ser secante ao quadrado de x dx. Então a gente sempre vai guardar esse secante ao quadrado numa situação de potência da secante par e maior do que 4, né? 4 ou maior do que 4. Então aí a gente guardou esse fator de secante ao quadrado, depois a gente vai usar essa identidade aqui, que a gente transforma todos os termos secante em termos tangente. Porque daí a gente vai ter só termos tangente e um termo secante ao quadrado. Aí a gente faz essa substituição, vai ficar só em u du, e a substituição resolve o problema. Então o caso geral é o seguinte, ó, a tangente na m de x e a secante na 2k de x dx. Certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai separar esse 2k da seguinte maneira, ó. A tangente na m de x, e aí a gente vai ter um secante ao quadrado de x, só que a gente vai elevar isso daqui a 2k menos 1. E aí a gente tira o secante ao quadrado de x dx. Aí você diz, professor, mas como assim? O que aconteceu aqui com esses expoentes? É só você ver que esses expoentes que tem na secante, quando a gente reúne todos esses termos, ele vai dar o 2k. Como assim? O secante ao quadrado, lembra que expoente no expoente a gente multiplica. Então a gente multiplica 2 vezes 2k, fica 4k. Menos 1 vezes 2 fica menos 2. Então a gente tem isso daqui, ó, é a secante elevado a 2k menos 2. Só que aqui a gente tem mais 2. Então o menos 2 com mais 2 elimina e fica só o 2k, que era o termo original que a gente tinha. Então essa separação de termos aqui, ó, nos possibilita aqui dentro, a gente tem explícito essa substituição que a gente vai fazer aqui. E tudo isso aqui vai ficar só em termo de tangente, para a gente poder fazer a substituição, e sobra o du ali. Então fica, olha, integral de tangente na m de x, e aqui abre parênteses, a gente vai ter 1 mais tangente ao quadrado de x, né, que é a secante ao quadrado,
elevado a 2k menos 1. E aí aqui a gente vai ter a secante ao quadrado de x dx. E aqui está pronto para fazer a substituição, certo? Porque a gente vai substituir por u e aqui du, ok? Aí o resto é com vocês. É exatamente o que a gente fez num dos exemplos anteriores. E aí a segunda opção que a gente tem é a seguinte: se a potência da tangente for ímpar, então se a potência da tangente, que é o m, for do tipo 2k mais 1, para qualquer valor ímpar, né? Então tangente na 1, tangente na 3, tangente na 5, o que a gente vai fazer é guardar um fator secante vezes tangente. Por que a gente vai guardar esse fator aqui? Porque a gente quer transformar essa integral em uma integral que a gente substitua todos os termos com secante, exceto esse outro aqui, porque quando a gente faz a substituição secante, lembra que a ideia é sempre a substituição, porque quando a gente faz a substituição da secante, a gente fica com o du igual a secante vezes a tangente. Então a gente separa esse termo aqui, e para a gente conseguir colocar todos os termos, todas as tangentes, transformar todas as tangentes em secantes, a gente usa essa identidade aqui, ó. Tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado menos 1, ok? Bom, e aí, na forma geral, né, a gente vai ter a tangente em 2k mais 1 de x, ok? Vezes a secante na n de x dx. Aí o que a gente vai fazer? Separa um termo da tangente, a gente fica com tangente na 2k. Certo? De x. Então, tirou uma tangente que a gente vai colocar lá no final. E a secante, a gente também tem que tirar um termo da secante. Então, ela fica n menos 1. Ok? Então, a gente tem a tangente de x elevado a 2k e a secante de x elevado a n menos 1. Porque daí a gente vai ter a secante vezes a tangente aqui. Então aquela coisa, parece que a gente está piorando, mas a verdade é que a gente está transformando em uma relação que a gente consegue resolver. Só que aí, para fazer a substituição do u igual a secante, a gente ainda precisa transformar esse tangente de x. Notem que na verdade é o tangente ao quadrado elevado a k, né? Então a gente vai trocar o tangente de x por secante ao quadrado de x menos 1. Isso aqui está elevado a k. Aí a gente tem o secante de x na n menos 1. Então está tudo secante. A gente faz uma substituição aqui e consegue resolver o problema, porque aqui o secante de x tangente de x dx está pronto para ser substituído. Aqui a gente tem u ao quadrado, aqui tem u, né? E aqui tem o du. E está resolvida a nossa integral. Então essas são as duas estratégias que a gente usa para resolver integrais do tipo tangente na m, secante na n. Mas a gente ainda tem mais algumas possibilidades de funções trigonométricas. Então vamos para a próxima. Bom, existem alguns casos desse tipo de integral que já são bem mais complicados. Então, por exemplo, essa daqui, tangente de x dx igual a ln do módulo da secante de x. Esse daqui pode ser uma das integrais que a gente vai ter que utilizar para resolver integrais daquele tipo quando foge daqueles dois casos anteriores. E aí a gente tem o seguinte, ó, vamos tentar demonstrar essa integral aqui, ó, secante de x igual ao ln do módulo da secante de x tangente de x. Então vejo que não é muito óbvio demonstrar isso.
a gente tem que ser um pouco mais engenhoso e é difícil colocar isso numa regra. O que a gente faz para demonstrar essa integral é o seguinte: a gente vai escrever o secante de x dx como sendo a integral de secante de x, olha só, e aí multiplica por secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x dx. Vai dizer, tá, professor, mas por que que isso tem... por que que a gente vai fazer uma coisa dessas? Então, é justamente por isso que elas não têm uma regra, né? É uma integral mais difícil, mas essa daqui é uma integral que a gente encontra nas tabelas de integrais, então vou tentar demonstrar para vocês agora por que que essa integral se resolve com o ln da secante mais tangente. O que a gente faz aqui é o seguinte: a gente vai fazer uma substituição chamando u de secante de x mais tangente de x, tá? Não é nada óbvio por que a gente tem que fazer isso, mas a gente mostra que funciona. Então, se o u é secante de x mais tangente de x, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou achar o du. Então, quem é a derivada da secante? A derivada da secante é a secante vezes a tangente. E quem é a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Tudo isso daqui dx. Só que quando a gente olha aqui esse termo secante multiplicado pelo secante aqui, a gente tem o secante ao quadrado. Esse secante vezes o tangente, a gente tem secante vezes tangente. Então, olha só, no numerador aqui, a gente consegue identificar um du. A gente consegue escrever um secante de x tangente de x mais secante ao quadrado de x, tudo isso aqui, dx. E embaixo a gente tem secante de x mais tangente de x. Então, olha só, a gente pode ver que isso daqui aqui tem o du sobre u. Então aquela integral pode ser escrita como du sobre u, que a gente sabe que é o ln do módulo de u. Não é óbvio, não é simples, mas a gente consegue fazer isso, tá? Aí a gente tem quem é o ln do módulo de u? Então a gente vai ver que a integral da secante de x dx é igual ao ln do módulo do u, que é secante de x mais tangente de x. Ok? Então, tem algumas integrais que não são óbvias, mas que mesmo assim, a gente usando um pouco de engenhosidade, a gente consegue demonstrar algumas relações que estão em tabelas de integrais, ok? Bom, olha o que acontece se a gente tenta integrar uma tangente ao cubo de x. A gente só tem um termo de tangente para aparecer, não tem o tangente vezes secante, né? Então aqui aquelas regras não se aplicam diretamente. A gente tem que ser engenhoso. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou separar um termo de tangente certo? Eu vou separar esse termo de tangente e essa outra tangente eu vou transformar em secante. Então, olha, tangente ao quadrado eu vou separar como secante ao quadrado menos 1. E aí a nossa integral ela vai ficar secante ao quadrado menos 1 vezes a tangente. Então aquela mesma, aqui de novo a gente não consegue separar, mas a gente consegue fazer o seguinte, ó. A gente consegue pegar e separar em duas integrais. A gente faz a secante ao quadrado de x vezes a tangente de x, né, em uma integral. E aí a gente separa com menos a integral da tangente de x dx. Menos desse sinal aqui, né? Então o menos para cá.
Aí olha só, aqui a gente sabe que é o módulo, é o ln do módulo da secante. Então isso daqui a gente sabe, certo? E aqui a gente usa a estratégia que a gente já tinha. A gente vai pegar o... vamos ver aqui, peraí. A gente vai achar um secante vezes tangente, né? A gente vai ter integral da aliás, desculpa, aqui já tá, né? Aqui a gente já faz um u direto como sendo tangente de x e o du como sendo a secante ao quadrado de x dx. Então tá direto já essa daqui. Essa daqui a gente já sabe, né? E essa daqui a gente faz essa substituição. Então a gente vai ter a integral de u du menos a integral da tangente de x dx. E aí a gente vai ter aqui a tangente, é o u ao quadrado sobre 2 menos o ln do módulo da secante de x, mais uma constante. E aí a gente ainda tem que voltar para a tangente aqui, e aquela integral da tangente ao cubo de x dx, ela vai ficar tangente ao 1/2 da tangente ao quadrado de x menos o ln do módulo da secante de x, mais uma constante. Então nem sempre as regras nos ajudam, né? Mas a gente consegue ser um pouco mais engenhoso e achar a solução. Dá uma olhada no que a gente tem que fazer para resolver uma integral de secante ao cubo de x. Aqui, bom, a gente pode tentar 1000 formas, mas eu vou direto do que eu já sei que resolve, que é fazer uma substituição. Como assim? Não, uma integração por partes. Como assim uma integração por partes? A gente vai identificar isso aqui como sendo a secante ao quadrado de x vezes a secante de x dx, ok? E aí a gente vai chamar o u de secante. Na verdade até eu vou colocar o contrário, que eu vou colocar o quadrado aqui, para ficar mais claro, né? E o du, derivada da secante, é a secante vezes a tangente. E o nosso dv fica o secante ao quadrado de x dx. E aí o v, a integral da secante, é a tangente. Então a nossa integral de secante ao cubo de x dx, ela vai ficar u vezes v, então fica secante vezes a tangente, menos a integral de v du. Então fica a integral de secante. Daí a gente tem duas tangentes, então fica a tangente ao quadrado dx. Aí a tangente ao quadrado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trocar a tangente ao quadrado por secante ao quadrado menos 1. Certo? E aí a nossa integral de secante ao cubo de x dx vai ficar igual a secante de x tangente de x, e esse segundo termo aqui, então ele vai ficar menos a integral da secante, e aí a tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado menos 1 dx. Ok? Agora, olha só, aqui a gente separa em duas integrais. Então a gente fica de novo com integral da secante ao cubo de x dx igual a secante de x tangente de x. E aqui, olha só, a gente fica com menos a integral. Secante vezes secante ao quadrado, fica secante ao cubo de x dx. Menos com menos dá mais.
Aí a gente tem a integral só da secante. Então eu abri em duas integrais, uma do secante ao cubo e outra só da secante. Aqui está com o sinal negativo e aqui os dois sinais se invertem. Só que olha só o detalhe, pessoal. Aqui tem um detalhe importante, que a gente tem um secante ao cubo aqui e um secante ao cubo. Então a gente pega esse cara aqui, passa para o outro lado e a gente tem dois secantes. Então a gente tem duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx. É igual a secante de x vezes a tangente de x. E a integral da secante, a gente já sabe que é o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. E aí eu vou pôr mais a constante aqui. Uou, que volta, né? Então, muita coisa, a gente vai ter que dividir tudo por 2. Então, como o meu quadro está pequeno aqui, eu vou simplesmente apagar esse 2 daqui. Vou colocar um meio aqui no outro lado. E colocar um parênteses grande aqui. Deixa a constante de fora, porque constante sobre 2 não importa, ela é arbitrária. E aqui a gente tem a integral da secante ao cubo. Então é um meio da secante de x vezes a tangente de x, mais o ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Que tal? Mais uma constante. Então veja como é bem mais engenhoso. Você pode ficar horas, dias às vezes, se você não tem habilidade, se você não faz a substituição correta. E a ideia ver como nem sempre há uma regra simples de ser aplicado no caso da tangente secante. Bom, pessoal, então, o que acontece quando a gente tem que resolver integrais que são do tipo seno de mx, cosseno de nx, seno de mx, seno de nx, cosseno e cosseno? Então, a estratégia é a gente utilizar essas identidades trigonométricas aqui, certo? Então, deixa eu mostrar. Para a gente resolver uma integral do tipo seno, cosseno, a gente vai usar essa identidade aqui, ó. Que o seno A, seno B, a gente vai separar ela, então, em o seno da diferença e o seno da soma, ok? Então, essas identidades trigonométricas, como eu falei, eu não vou deduzir, mas vocês podem encontrar com certeza na internet alguma dedução. Quem sabe em um outro curso a gente possa gravar esse tipo de dedução, mas não é a intenção agora. O que a gente faz quando tem seno e seno? Seno de um ângulo vezes o seno de outro ângulo. Aí a gente vai usar essa relação que diz que o seno de A, seno B, aí a gente tem o cosseno da diferença menos o cosseno da soma. Né? Um meio do cosseno da diferença menos o cosseno da soma. E por último, cosseno vezes cosseno, né, de ângulos diferentes. Aí a gente vai ter o quê? Um meio do cosseno da diferença mais o cosseno da soma. E é isso que a gente vai fazer. Vamos ver um exemplo agora. Então, nessa situação, a gente tem o seno de 4x, cosseno de 5x. E aí, a gente vai usar essa relação que eu apresentei agora para vocês. Quando a gente tem o seno de um ângulo vezes o cosseno do ângulo, a gente vai fazer um meio do seno da diferença mais o seno da soma. Então a gente tem os ângulos, são 4x e 5x. Então a gente vai fazer a diferença e a soma, certo? Então olha só, o nosso A vai ser 4x e o nosso B vai ser 5x. Aqui fica mais claro o que a gente vai fazer. Então olha só, a integral do seno de 4x cosseno de 5x dx, a gente vai escrever como um meio, eu já vou puxar aquele meio ali para frente, né, da integral. Daí quem que é o seno de A menos B? 4 menos 5 é menos 1. Então é o seno de menos x. Certo? Ó, 4x menos 5x é menos x, menos 1x. Aí a gente tem mais o seno, e aí de A mais B, então é 9x.
dx. Ok? Então, agora é uma integral simples, né? Seno, a gente simplesmente faz substituições, a gente fica com 1/2. Daí a gente tem aqui, ó, a integral do seno de menos x dx mais a integral do seno de 9x dx. Ok? Aí a gente vai ter, então, menos... aliás, vou pôr aqui 1/2. Então aqui a gente vai ter... A gente pode tanto fazer uma substituição, quanto lembrar que o seno de menos x é menos o seno de x. Então eu posso colocar esse menos aqui para fora, daí a gente fica só com o seno de x, que é mais simples, a gente já sabe, né? Ficar menos o seno de x. E aí a integral do seno é menos o cosseno, então a gente fica com o cosseno de x. Tá, mas aí vocês podem fazer substituição que vai dar a mesma coisa. E ali a gente fica com menos 1/9 do cosseno de x. Também muda o sinal, né? Aliás, 9x aqui. Certo? Mais uma constante. Então a nossa integral do seno de 4x cosseno de 5x dx, ela é igual a 1/2 do cosseno de x menos 1/18 do cosseno de 9x mais uma constante. Ok? Então com isso a gente encerra as nossas integrais de quando o integrando é o produto de funções trigonométricas. Então na aula de hoje a gente aprendeu a resolver algumas integrais envolvendo o produto de funções trigonométricas. E na próxima aula a gente vai aprender uma técnica que a gente conhece como substituição trigonométrica. Lembrando que agora é com você. Faça os exercícios, deixe suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade ajuda alguém a aprender um conceito, porque assim você também vai aprender. Então um forte abraço e nos vemos na próxima aula.